Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Um dia muito especial para minha família. Hoje, meu irmão Marcos Camilo está completando mais um ano de vida. Mano, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que dê a você muitos anos de vida e que, acima de tudo, abençoe o rico ministério que você tem feito através do Roupão da Fé. E que você continue salvando muitas pessoas para o reino de Deus. Hoje nós estudaremos um tema que será Jesus no Getsemane. A temática que nós estudaremos hoje é realmente uma temática muito, mas muito interessante. Quando paramos para poder pensar nos 33 anos que Cristo Jesus viveu aqui na Terra junto conosco, nenhum desses anos, por mais sofridos que eles possam ter sido, e vimos até o presente momento, no estudo que fizemos na lição dessa semana, que realmente Jesus experimentou situações realmente muito complicadas, que ele passou por momentos muito, mas muito difíceis. Ele foi incompreendido pela própria família, os líderes religiosos do seu tempo não entenderam a sua missão, ele foi duramente criticado pelas pessoas que estavam à sua volta, viu inclusive as pessoas por quem ele tinha vindo se sacrificar, rejeitá-lo, mas sem sombra de dúvida, o momento em que mais sofrimento encheu a vida do Senhor Jesus foi o momento em que, na quinta-feira à noite, logo depois de ter tomado a ceia junto com os discípulos e ter saído do cenáculo, que era, na verdade, uma sala no segundo andar de uma casa em Jerusalém, ele olha para os seus discípulos e convida-os para poderem seguir com ele para o jardim de Getsemane. Todas as vezes que Jesus ia ali para aquela região da Judéia, ele gastava várias horas ali no jardim de Getsemane. Por exemplo, o livro das Atos das Nações vai nos dizer que foi ali no jardim de Getsemane que Jesus Cristo teve no início do seu ministério uma entrevista com Nicodemos, aquele grande líder judeu, um príncipe do povo, que foi procurá-lo no meio da noite. Ele sempre tinha tempo, gastava tempo em oração naquele lugar, que era um lugar tranquilo, no Monte das Oliveiras. Depois de terem ceado, Jesus sai da mesa junto com os discípulos, continua conversando com eles. Logo depois de atravessar o ribeiro do Cedron e começar a subir para o Monte das Oliveiras, a oração sacerdotal que vai aparecer ali no capítulo 17, provavelmente terá sido feita por Jesus logo na entrada do jardim de Getsemane, antes de poder chegar até ali. E quando ele agora entra finalmente no jardim de Getsemane, ele vai dizer para os discípulos as palavras registradas ali no Evangelho de João, no capítulo 17, capítulo 18, quando ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus sai dali daquele momento, ele entra para o jardim de Getsemane para poder orar. Do meio do grupo, ele tira um grupo de discípulos, Pedro, Tiago e João, pede para que esses indivíduos estejam um pouco mais próximos dele, enquanto ele vai orar ao Pai. Ele se distancia um pouco deles, se prostra no chão e em angústia ele começa a orar. Ele havia entendido que aquela seria a noite na qual ele seria preso. Enquanto estava sentado à mesa junto com os discípulos, ele olhou para Judas e disse: o que você tem para fazer, faz-o depressa. E Judas entendeu que ele sabia o que estava acontecendo. Judas sai da refeição e vai até os príncipes do povo para poder organizar os detalhes para entregar Cristo Jesus, para trair Cristo Jesus, vendendo o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E nesse contexto, tudo isso está acontecendo por detrás dos bastidores, e nessa hora, o livro das Atos das Nações nos diz que o próprio inimigo se posicionou ao lado de Cristo Jesus no Getsemane. Todo o peso da culpa dos pecados da humanidade havia sido colocado sobre o Senhor Jesus. E uma vez que agora ele estava no jardim de Getsemane, estava agora recebendo o peso da culpa, lembra que lá em Isaías capítulo 59, verso 2, nós encontramos a informação de que o pecado faz separação entre nós e Deus. Naquele momento, todo o pecado da humanidade fazia com que Cristo Jesus se sentisse completamente alienado do Pai. Aquele era o primeiro momento na história eterna que pai e filho estavam realmente separados um do outro. Era realmente um momento muito difícil, um momento muito complicado. A angústia era tão grande que ele se sentia realmente sozinho.
O pai, nessa altura, por mais que estivesse atento ao que estava acontecendo, o céu todo olhava para Jesus enquanto ele agonizava e orava intensamente: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O que ele estava dizendo é: Pai, eu não quero morrer. O inimigo se apresenta a Jesus ali no jardim de Getsemane e vai dizer a ele: se você for adiante nessa história, se você resolver realmente morrer pela humanidade, então a separação que você está sentindo agora do Pai será eterna. Não existe um caminho de volta. E Jesus, em angústia, em agonia, continua orando e dizendo: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele volta até onde estavam os discípulos, e quando ele se aproxima dos discípulos, ele percebe que os discípulos estão dormindo. E ele olha e diz: vocês não podem orar comigo, mas nem por uma hora. Vigiai e orai para que vocês também não caiam em tentação. Mas os discípulos estavam meio que tomados por um torpor. Eles não conseguiam se manter acordados. E Jesus volta e de novo continua orando. Dessa vez, com a sua oração, ele agonizando, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer. O Pai envia um anjo, um poderoso anjo, o anjo Gabriel, para vir ao encontro de Cristo Jesus. E que vai explicar para o Senhor: você não é obrigado a morrer em favor da humanidade. Se você não quiser passar por isso, eu levo você de volta agora para o Pai. Mas se você fizer isso, a humanidade vai estar perdida para sempre. Então Cristo Jesus, pela terceira vez, ele ora e diz: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade, senão a tua. E ele vai dizer para o anjo Gabriel: diz para o Pai que se não tem outro caminho, eu vou até o final. Nesse momento, a angústia dele era tão intensa que dos seus poros brotavam grossas gotas de sangue. Era Cristo Jesus, agonizando em sofrimento. É tanto que vários estudiosos bíblicos, quando analisam o que aconteceu com Cristo na cruz, e a morte dele que aconteceu de forma tão rápida, porque veja, a morte por crucificação era uma morte que demorava dias. Os outros dois prisioneiros que estavam com Cristo na cruz tiveram as pernas quebradas para poder apressar o processo de morte. Mas quando chegaram até Jesus, ele já tinha morrido. E quando perfuraram o seu lado, saiu sangue e água, o que significa que o seu sangue havia coagulado. Alguns estudiosos dizem que provavelmente o coração de Cristo se partiu por causa do grande sofrimento que ele enfrentou por causa do peso do pecado da humanidade. Nunca nenhum ser humano será chamado a sofrer na intensidade que Cristo Jesus sofreu para nos salvar. Portanto, o crisol que ele enfrentou na quinta-feira à noite, ele é único e exclusivo. Foi sorvido, foi bebido, o cálice de sofrimento foi bebido por Jesus gota a gota. Nada, absolutamente nada ficou no cálice para ser bebido por outra pessoa. Tudo isso por amor a cada um de nós. É claro que as nossas decisões hoje poderão fazer com que aquilo que foi a vida de Jesus e o sofrimento que ele enfrentou por nós, que possa valer a pena. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo a Deus para que me ajudasse a tomar as decisões corretas para fazer com que esse sofrimento que Cristo Jesus teve por mim, na quinta-feira à noite no jardim de Getsemane, possa valer a pena. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela certeza que temos de que o Senhor nos ama e de que através do sacrifício de Cristo, através do gesto de assumir a culpa pelos pecados da humanidade, que cada um de nós possa ser totalmente salvo. Ajuda-nos a tomarmos as decisões que nos levarão a valorizar o sacrifício de Cristo por nós. Pois é em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?